homem que vive na visão do Todo-Poderoso é fiel e atento a mudanças. Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos lá. O homem que vive na visão do Todo-Poderoso é fiel e atento a mudanças. Aleluia. Oremos, falemos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te sejam dadas neste momento e sempre. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor absoluto da minha vida, da vida desses homens, ó Pai, que estão aqui nesse santuário, também aqueles que estão nos assistindo através da internet. Por isso, Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus. E neste momento, ó Pai, eu me coloco integralmente nas Tuas mãos, para que não seja eu, mas que seja sim o Teu Santo Espírito em mim, a falar a esta igreja, Jesus, a falar a estes homens, ó Deus, aquilo que Tu queres que seja falado. Por isso, ó Pai, usa a minha vida, e que seja tudo para a honra, glória e louvor do Teu nome que é santo. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que estão comigo digam amém. Aleluia, graças a Deus. Obrigado, meu irmão Eric. Meus amados irmãos em Cristo, eleitos segundo a presciência do Todo-Poderoso, nação santa, sacerdotes reais e povo de propriedade exclusiva de Deus. Para entender quem nós, homens, somos na visão do Todo-Poderoso, que é o tema desse nosso congresso, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Quem é o Todo-Poderoso? Um dos temas que mais me agrada falar a respeito e muito me emociona é falar sobre a grandiosidade do nosso Deus. O quanto Ele é grande, o quanto o nosso Deus é grande. Desde criança, eu sempre me preocupei em saber como o universo fora criado, como tudo se originou. E sempre estive à procura das respostas para estas minhas inquietações. Respostas estas que eu encontrei quando, aos 23 anos de idade, por incentivo daquela que hoje é minha esposa, minha abençoada Bispinha Solange, eu comecei a ler a Bíblia e a entender que Deus é a origem de todas as coisas. Ele é o começo de tudo, e que o universo fora criado, foi formado pela palavra do Todo-Poderoso, conforme está escrito na palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo foi criado quando o Todo-Poderoso disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. Que poder! Ele ordenou e o seu projeto aconteceu. E tal qual o universo fora criado, também nós, homens, filhos de Deus, fomos criados de um modo assombrosamente maravilhoso. O salmista registrou isso no Salmo 139. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você foi formado de um modo assombroso. As tuas obras são admiráveis, as obras do Todo-Poderoso são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Assombroso é sinônimo de espantoso,
formidável, admirável, portentoso, magnífico, excelente, de um modo estupendo, surpreendente, o Todo-Poderoso criou o nosso espírito e depois deu forma a ele. Nos deu a mim, deu a você um corpo. Podemos checar isso no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram ainda a substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Não se engane, meu amado irmão, todos os teus dias foram planejados e determinados pelo Senhor antes do teu nascimento no ventre materno. Você não é um mero CPF ou RG, você é um espírito. A sua verdadeira identidade é espiritual. Você foi criado por Deus, pelo Todo-Poderoso, e predestinado para Ele, de acordo com a vontade dEle. Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual fomos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E para que você foi predestinado? Para que nós fomos predestinados? A resposta está no versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O Senhor nos predestinou para o louvor da sua glória. Repita isso comigo se você crê. O Senhor me predestinou para o louvor da sua glória. Aleluia! Glória a Deus! O Todo-Poderoso fez nós homens semelhantes a Ele e nos deu o poder de dominar sobre todas as coisas. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o Todo-Poderoso não fez o homem um ser solitário. Ele nos fez seres sociais, e a sua determinação é para que nós formemos uma família. A determinação do Senhor é para que o homem encontre uma esposa e se case com ela. Eu disse uma esposa. E os que já se casaram, digam amém. E os que ainda estão esperando no Senhor, digam aleluia. Glória a Deus. Amém. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os que ainda estão solteiros, recebam por fé que o Senhor tem uma auxiliadora idônea preparada para vocês. Gênesis 9:7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O homem, segundo a visão do Todo-Poderoso, deve multiplicar e povoar a terra, ou seja, é para ter filhos. E aqui caem por terra todas as afirmações de alguns casais que dizem: não queremos ter filhos, não está em nossos planos ter filhos. Não, isso está fora da Bíblia, não tem respaldo bíblico. E é por isso que o casamento entre os iguais do mesmo sexo não tem a bênção do Senhor. Atender a essa determinação do Todo-Poderoso para se multiplicar só é possível através do casamento de um homem com uma mulher. E o Senhor criou apenas homem e mulher.
e nada mais do que isso em termos de sexo. Podemos conferir isso no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Graças a Deus. O Todo-Poderoso sabe tudo o que você precisa. Ele sabe quando você se assenta, quando você se levanta. Ele conhece todos os seus movimentos e todas as suas ações. Salmo 139:1 diz assim: Tu me sondas e me conheces. Versículo 2: Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O Senhor, o Todo-Poderoso das nossas vidas, Ele tem o controle total da sua vida. Ele de longe penetra os seus pensamentos. Jamais pense, melhor dizendo, que você o engana. Você pode enganar o homem, mas jamais ao Senhor. Antes que você pronuncie o que está pensando, Ele já sabe tudo. Salmo 139:4 atesta isso que eu estou dizendo. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. O Senhor conhece a nossa palavra antes que ela chegue às nossas bocas, antes que nós a verbalizemos. O homem, na visão do Todo-Poderoso, deve ser fiel. Se você crê, repita aí comigo. O homem, na visão do Todo-Poderoso, deve ser fiel. Aqui eu devo ser fiel, meu bispo. Você deve ser fiel aos compromissos que assume. Você deve ser fiel à palavra que dá a alguém. Mateus 5,37 diz assim: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar, vem de quem? Vem do maligno. Não tem parte conosco, não tem parte com o Senhor. Você deve ser fiel ao seu chamado. Você deve ser fiel à sua esposa. Glória a Deus. Você deve ser fiel aos seus filhos. Você deve ser fiel aos seus irmãos em Cristo. Você deve ser fiel aos seus chefes. Você deve também ser fiel aos seus subordinados, fiéis aos seus líderes espirituais. Você deve ser fiel às suas obrigações de filho de Deus. E acima de tudo, você deve ser fiel ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é porque as pessoas com quem nós convivemos no mundo são infiéis, não cumprem a sua palavra, traem a esposa, falam palavrão, e o que mais? Mentem. Não é porque esse tipo de comportamento é corriqueiro em nossa sociedade que você vai se comportar de maneira igual. Não é porque as pessoas do mundo bebem e perdem o controle que você vai imitá-las. Não. O cristão não mente, o cristão não trai, o cristão cumpre a sua palavra, não fala palavrão, não se embriaga, não faz negócio ilícito. Nós não nos conformamos, nós não nos amoldamos, não tomamos a forma do mundo. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Eu quero agora falar um pouco da necessidade que nós homens temos de perceber e acompanhar as mudanças que estão ao nosso redor. O mundo em que nós vivemos está passando pela 4ª revolução industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas
e biológicas. Para lembrar, a primeira revolução industrial iniciou-se na Inglaterra na metade do século XVIII e teve como um dos principais acontecimentos a invenção da máquina a vapor e a sua aplicação na produção têxtil com a fabricação de fios e tecidos. Isso foi a primeira revolução industrial. A segunda se deu nos meados dos séculos 19 e 20, quando diversos inventos, tais como o automóvel, o telefone, o televisor, rádio, avião, etc., passaram a ser produzidos e a ser comercializados. Para alguns estudiosos, o início da terceira revolução industrial foi por volta do ano de 1970, com o descobrimento da robótica, empregada principalmente nas linhas de montagem de automóveis. E a quarta revolução da indústria, que é a que nós vivemos atualmente, nela, maneiras como produzimos e trabalhamos, fica atento a isso, estão mudando radicalmente. Fique atento, preste atenção. Já estamos convivendo com coisas tais como inteligência artificial, bitcoins, que é o dinheiro virtual, veículos autônomos que não requerem motoristas para dirigi-los, computadores mais inteligentes do que os humanos, impressoras que imprimem em 3 dimensões, automóvel espacial enviado para o planeta Marte para ficar no espaço por 10 milhões de anos, apenas para citar algumas das coisas desta quarta revolução industrial. E eu estou dizendo isso porque, como um homem que vive na visão do Todo-Poderoso, você precisa estar atento a essas mudanças. Para quê? Para se relacionar bem com o século em que o Senhor lhe colocou para viver. Nesses dias, a forma de comunicação mudou totalmente. O e-mail, que há alguns anos era muito usado, hoje já é obsoleto. As principais formas de comunicação atuais são o WhatsApp, Instagram, o IGTV, o Facebook, o Twitter e o YouTube. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:1: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Como os seus filhos ouvirão e entenderão as suas instruções, se você não falar a língua deles? Como irá se comunicar com eles, se você não dominar essas novas formas de comunicação que estão por aí? Estou dizendo isso porque eu ouço frequentemente pais dizendo que não precisam, se negam veementemente a usarem o WhatsApp, Facebook, Instagram. Isto não é uma atitude sábia. Provérbios 19:20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Ouça o conselho e recebe a instrução. Preste atenção, o mundo está mudando. A forma de nos comunicarmos mudou e você precisa estar atento a tudo isso. Eu estou aqui como um amigo que quer que você e a sua bendita família desfrutem da vida abundante que Cristo nos trouxe. Nós vamos assistir em seguida a um vídeo que fala sobre todas essas mudanças dos nossos dias. Não se preocupe, nós vamos ter um blackout. Em seguida nós vamos ver esse vídeo. Em
1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos
perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's, significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Amém. Logicamente que você não deve ter medo de todas essas mudanças, né? Nós devemos administrar com sabedoria, ficarmos atentos, percebermos a todas elas e assumirmos o nosso papel de homens sábios diante de tudo isso. Você, como um homem que vive na visão do Todo-Poderoso e, portanto, quer o melhor para você e para a sua família, na qual o Senhor lhe colocou como cabeça, líder e pastor, precisa estar atento às mudanças do nosso tempo. E eu encerro com Provérbios 12:15, onde a palavra do nosso Deus diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Não seja insensato, seja sábio e, portanto, um homem que vive na visão do Todo-Poderoso. Abra-se para a fidelidade incondicional e aprenda a evoluir em todas as áreas da sua vida. Faça o melhor uso que Deus nos disponibilizou nesse tempo em que estamos inseridos. Faça o melhor uso de tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para nós nesses tempos. Você é santo, você é irrepreensível e fiel a Deus. Portanto, saberá usar tudo na melhor forma que existe, em nome e para a glória do nosso Deus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.